A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, meus amados irmãos. Hoje chegamos ao sexto e último dia de exposição do terceiro livro de Salmos. Aqui é o professor Fábio Machado e estarei expondo os capítulos 88 e 89. O Salmo 88 é um salmo de lamentação. O título atribui o salmo aos filhos de Corá, mais especificamente a Emã, o Ezraíta. Emã é identificado no primeiro livro de Reis, capítulo 4, verso 31, como um homem cheio de dons. E no primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, versos de 16 a 19, como um dos levitas possuidores de dons musicais que lideravam o louvor na época de Davi. A designação aplicada tanto a Emã como a Etã, ambos famosos pela sua sabedoria, eles são identificados no primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, versos 3 a 6, como descendentes de Judá através de Zerá, de modo que a designação Ezraíta parece ser uma outra palavra para Zeraíta. Mas um salmo que começa com Deus da minha salvação e termina com trevas é uma anomalia. Quase uma escuridão contínua paira sobre ele e é mais densa quando chega ao fim. O salmista é tão oprimido por uma grande aflição que não tem pedido definido de libertação e nem esperança. Seu clamor a Deus é apenas uma reclamação prolongada, que não traz trégua para suas dores nem ilumina o seu espírito. Mas ainda assim, dirigir-se a Deus como o Deus de sua salvação, para discernir sua mão na imposição de suas dores, é a operação da fé verdadeira, embora bem debilitada. Ainda que ele me mate, nele confiarei. É o próprio espírito desse salmo. Ele está sozinho no saltério, que seria incompleto se o considerarmos como um espelho das experiências na vida de um crente. A menos que tivesse um salmo expressando confiança que deixou de pedir ou esperar pela remoção das dores da vida, mas ainda assim aperta a mão de Deus mesmo na escuridão, tal experiência é comparativamente rara e deve ser elevada. Portanto, esse salmo está sozinho. O Salmo 88, nos versos 1 e 2, mesmo em meio ao desespero, Emã confessa sua fé na bondade salvadora de Deus. Senhor, Deus da minha salvação, tenho clamado dia e noite. Essa linguagem de lamento desesperado não é incomum nesse tipo de salmo. A palavra clamor em hebraico indica um grito muito alto. O salmista apela para que Deus o escute. Inclina os teus ouvidos. Nos versos de 3 a 5, sepultura aqui é a conhecida palavra Sheol, que geralmente está ligada ao termo cova, como símbolo da morte. Emã se sente tão próximo do fim da vida que se considera como posto entre os mortos, pois sua vida está cheia de angústias. Alguém que não tem forças e sentia a morte se aproximando. Seu estado era tão ruim que foi considerado morto, estendido como um cadáver no túmulo, caído no esquecimento e, em sua visão, separado do cuidado de Deus. Nos versos de 6 a 8, o salmista se sente no mais profundo do abismo e na mais profunda escuridão. Seu problema, porém, é a sua crença em que Deus lhe impôs essa tribulação. Além disso, ele não só se sente distante de Deus, como sozinho, longe de todos os seus amigos. Os versículos 9 e 13 repetem o verso 1. Emã continua a orar
E embora seus olhos estejam cansados e vermelhos de tanto chorar, ele continua a aclamar ao Senhor pela salvação. Nos versos de 10 a 12, o salmista faz perguntas retóricas a Deus. Será que tuas maravilhas têm algum uso para os mortos? Eles se levantam e te louvam? Os que estão no túmulo podem anunciar teu amor e proclamar tua fidelidade no lugar de destruição? Por acaso as trevas falam de tuas maravilhas? Pode alguém na terra do esquecimento falar de tua justiça? É óbvio que a resposta a essas perguntas é um enfático não. Se Deus permitir que Emã morra, sua voz jamais voltará a ser ouvida no templo louvando a Deus. Dos versos 13 ao 16, o salmista continua buscando e clamando a Deus para que sua oração chegue à sua presença. Como o Senhor não lhe responde, ele o questiona: por que me rejeitas? Por que escondes de mim a tua face? Pois ele está demasiadamente aflito e prestes a morrer. Afinal, diz ele, que desde sua mocidade sofria os terrores de Deus e estava desamparado. Sentia sobre ele a ardente indignação e os terrores divinos. Nos versos 17 e 18 do Salmo 88, aqui Emã repete suas queixas anteriores, mas não chega à solução. Emã só tem olhos para o terror de sua vida, que ele crê proceder do Senhor. Queixa-se que o Senhor tirou dele seus companheiros e pessoas queridas. E no encerramento do salmo, ele ainda se sente só, pois diz que a escuridão é a sua amiga mais chegada. O Salmo 89 começa como um salmo de louvor, mas termina como um salmo de lamentação. Ele celebra a aliança de Deus com Davi, narrada lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, e lamenta depois que os descendentes de Davi não tenham sido fiéis aos termos dessa aliança, conforme narrado no segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 14. Ainda assim, ao deparar com a infidelidade, o Salmo reafirma a fidelidade de Deus à sua promessa e a realização final dela na pessoa do maior filho de Davi, o Messias. O título atribui o Salmo a Etã, também conhecido como Jedutum. Nos versos 1 e 2 do Salmo 89, as benignidades do Senhor nesse salmo referem-se ao pacto que fez com Davi, prometendo-lhe uma dinastia eterna. Benignidade, que pode ser traduzida por amor fiel, diz respeito justamente às palavras da promessa de Deus ao rei, como narrado lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 15. O Senhor prometeu que sua benignidade estaria sempre com o filho de Davi. Nos versos 3 e 4, Etã cita as palavras de Deus a Davi no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Davi é tratado por Deus como meu escolhido e meu servo. Nomes que descrevem sua íntima relação com o Senhor. A tua descendência, o teu trono. Deus prometeu a Davi uma descendência e um trono duradouros, conforme observamos lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versos 12 e 13. Nos versos 5 e 6, todo louvor no céu e na terra pertencem a Deus, que é incomparável. Ninguém, nem os supostos deuses podem se equiparar à sua força e amor. E esta é a mensagem da pergunta: pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? A expressão hebraica para os filhos dos poderosos pode significar também os filhos dos deuses ou seres celestiais.
dos versos 7 ao 10 do Salmo 89, no conselho ou assembleia dos santos, Deus é grandemente temido e é reverenciado por todos os que o cercam, pois ninguém é igual a ele, poderoso e fiel, que domina a insolência do mar bravio e amansa suas ondas. Raabe é um título para o Egito. O mar e Raabe referem-se às grandes vitórias de Deus, seu domínio sobre a criação e sua vitória sobre o Egito. Os salmistas reafirmam frequentemente o domínio total que Deus possui sobre toda a criação. Nada pode desafiar o reinado majestoso de Deus sobre todo o universo. Nos versos 11 e 12, o céu, a terra, o mundo que Deus criou e tudo que nele existe são dele. Ele criou o norte e o sul, bem como o oeste e o leste, representados aqui respectivamente pelos montes Tabor e Hermon, que entoam hinos de louvor ao nome do Senhor. Nos versos 13 e 14 do Salmo 89, o braço de Deus é poderoso, sua mão forte e sua destra elevada. As bases do seu trono são a justiça e o direito. Misericórdia e verdade vão à sua frente. Feliz é o povo que aprendeu a honrar o Senhor e que se deixa conduzir pela maravilhosa luz de sua presença. Nos versos 15 ao 18, seu Israel é abençoado, qualquer que seja a sua situação atual. Assim, o salmista fecha a primeira parte de sua canção com uma celebração arrebatadora das prerrogativas da nação escolhida. O som festivo é provavelmente a música das festas, e aqueles que conhecem significa aqueles que estão familiarizados com a adoração desse grande Deus. Os elementos de sua bem-aventurança são então revelados. Eles caminham na luz de tua face. Sua vida exterior é passada em contínua consciência feliz da presença divina, que se torna para eles uma fonte de alegria e orientação. Em teu nome resultam o dia todo. A manifestação de Deus torna-se ocasião de uma alegria serena e perpétua, que está segura de mudanças. Na tua justiça eles serão exaltados. Por meio da estrita adesão de Deus à sua aliança, não por qualquer poder próprio, eles serão elevados acima dos inimigos e de seus temores. A glória de sua força és tu. Em si mesmos eles são fracos, mas tu, o Senhor, não qualquer braço de carne, é a força deles. E pela posse dessa força, pela posse do Senhor, eles não estão apenas vestidos com poder, mas resplandecentes com beleza. A força dada por Deus é como uma armadura incrustada com ornamentos de ouro, bem como defesa. Em teu favor, nosso poder será exaltado. O salmista finalmente se identifica com o povo, cuja bem-aventurança ele celebra com tanto entusiasmo. Ele não conseguia mais manter a aparência de distinção. Eles dá lugar a nós, inconscientemente, enquanto seu coração se enche de alegria que ele pinta. Por mais deprimido que ele e seu povo estejam no momento, ele tem certeza de que há um aumento. O emblema do poder, literalmente chifre levantado, é comum, como uma expressão de vitória. O salmista está confiante do triunfo de Israel, porque tem certeza de que a nação representada e, por assim dizer, concentrada em seu rei, pertence a Deus, que não perderá o que é seu. No verso 18, nosso escudo é paralelo a nosso rei, e o significado é que o rei de Israel é de Deus, pertence a Deus, e, portanto, eles estão seguros. A segunda parte
começa no verso 19 e mostra em detalhes e em alguns pontos com cores intensas a profecia fundamental de Natã. Ela se divide em duas partes, das quais a primeira vai do verso 19 ao 27 e se refere mais especialmente às promessas feitas a Davi. E a segunda parte, que vai do verso 28 ao 37, temos as promessas relativas aos seus descendentes. No verso 19, a visão que é citada está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 17. Então, aponta para o período de dar a promessa ao escolhido, que é Davi. Mas desde que a seleção de Davi para o trono é o assunto em questão, a destreza de Davi, sua origem humilde, sua devoção ao serviço de Deus são apresentados, como que explicando e ampliando a escolha divina. Sua dignidade vem de Deus. Consequentemente, como o próximo par de versículos continua a dizer, a mão protetora de Deus sempre estará com ele, visto que o Senhor não pode colocar um homem em qualquer posição e não fornecer os dons necessários para isso. Aquele que ele escolher, ele protegerá. Ele será protegido por trás daquela mão forte. O rei estará a salvo de todos os ataques. No verso 22, a vitória sobre todos os inimigos é prometida. E a seguir no verso 23, é atribuída a presença perpétua com o rei da fidelidade e da bondade de Deus, os dois atributos dos quais tanto foi cantado na primeira parte. A manifestação do caráter de Deus, ou seja, seu nome, garantirá a exaltação do poder de Davi, ou seja, o exercício vitorioso de sua força dada por Deus. Portanto, uma grande extensão de seu reino é prometida no verso 25. Do Mediterrâneo ao Eufrates e seus canais, nos quais Deus porá as mãos do rei, isto é, os colocará em sua posse, sob seu domínio. O próximo par de versos, 26 e 27, trata do lado interno das relações de Deus e do rei. Na parte de Davi, haverá amor infantil, com toda a humildade de confiança e obediência que reside no reconhecimento da paternidade de Deus. E da parte de Deus, haverá o reconhecimento da relação e a adoção do rei como seu primogênito, e, portanto, em um sentido especial, amado e exaltado. Do verso 28 em diante, o salmista se volta para expandir as promessas à linhagem de Davi. Suas palavras são principalmente uma paráfrase poética do segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 14. A transgressão deve de fato ser visitada com castigo que a relação paterna requer. A promessa divina diz: eu serei seu pai. Porém, se houver desobediência, temos a declaração: eu o castigarei. Mas será apenas punição e não rejeição. A imutabilidade do propósito amoroso de Deus é muito forte e belamente colocada no verso 33. Em que os atributos gêmeos de bondade e fidelidade são novamente combinados com a base da esperança dos homens pecadores. A mesma ideia é novamente colocada de forma notável no verso 34. Não profanarei ou quebrarei a minha aliança. Embora os degenerados filhos de Davi profanem o estatuto de Deus. Sua palavra, uma vez falada, é inviolável. Ele está obrigado por seu juramento. Ele deu sua santidade como penhor de sua palavra. E até que essa santidade diminua, aquelas declarações que ele selou com ela não podem ser quebradas.
As alusões à antiga promessa são concluídas nos versos 36 e 37, com o pensamento da continuação perpétua da descendência e do reino davídicos, expressa pela comparação familiar de sua duração com a do sol e da lua. A terceira parte começa no verso 38 e consiste em duas partes. Na primeira, o salmista reclama com extraordinária ousadia de protesto e descreve o contraste entre essas promessas elevadas e a lamentável realidade. E na segunda, ora pela remoção da contradição da promessa de Deus pela aflição sofrida de Israel. E baseia esta petição no duplo fundamento da brevidade da vida e da desonra feita ao seu próprio nome por meio disso. A contestação quase ultrapassa o limite do protesto reverente, quando acusa Deus de ter sido abominado ou, de acordo com outra tradução, anulado sua aliança e lançado a coroa do rei no chão. A devastação do reino é descrita nos versos 40 e 41, em linguagem emprestada lá do Salmo 80, verso 12. Derribaste seus muros, arruinaste as tuas fortificações, os que passam pelo caminho despojam, tornou-se objeto de opróbrio para os seus vizinhos. Os pronomes referem gramaticalmente ao rei, mas as ideias da terra e do monarca são mescladas. O próximo par de versos 42 e 43 se aventura ainda mais em protesto, acusando Deus de tomar o lado dos inimigos de Israel e intervir ativamente para obter sua derrota. Pois, nas palavras do salmista, o Senhor fortaleceu seus inimigos, fazendo-os regozijar e inutilizando sua espada, não ajudando na batalha. O último par de versos desta parte, o 44 e o 45, fala mais exclusivamente do rei, ou talvez da monarquia. Essa família, a quem havia sido prometida duração perpétua e domínio, perdeu seu brilho, e é como uma lâmpada se apagando. Esse trono caiu por terra, esse mesmo, que Deus havia prometido que permaneceria para sempre. A fraqueza senil atingiu a monarquia, e o desastre, que a torna um objeto de desprezo, envolveu-a com uma vestimenta, em vez do manto real. Um longo e triste lamento segue-se, fixando a imagem na mente do ouvinte. Em seguida, dos versos 46 a 48, segue-se a oração, que mostra quão consistente com a verdadeira reverência e humilde dependência é o vigor franco do protesto precedente. Os pensamentos mais ousados sobre a aparente contradição das palavras e os atos de Deus não são muito ousados, se falados diretamente a ele. No verso 46, o salmista pergunta: até quando, Senhor? Para sempre te ocultarás, ardendo como fogo a tua ira? A pergunta por quanto tempo é mais importante porque a vida é muito curta. Há apenas um pequeno período durante o qual é possível para Deus se manifestar como cheio de misericórdia e fidelidade. No verso 47, literalmente as palavras dizem: lembre-se da duração da minha vida. É um terno pensamento que Deus possa ser movido a mostrar sua benignidade pela lembrança do breve período dentro do qual a oportunidade de um homem de contemplá-la é restrita, e pela consideração de que tão logo ele terá que olhar para uma visão mais sombria e ver a morte. A música entra novamente com uma cadência melancólica, enfatizando a tristeza que envolve a curta vida do homem, se a bondade de Deus não se fizer presente em sua vida efêmera.
Os últimos 3 versículos, do 49 ao 51, apresentam ainda outro apelo, o da desonra que advém a Deus da continuação dos desastres de Israel. Um segundo lembre-se apresenta esse apelo, que é precedido pela pergunta melancólica: onde estão as tuas antigas misericórdias? O salmista relembra as glórias dos primeiros dias e o retrospecto é amargo e desconcertante. O fato de terem sido jurados a Davi pela fidelidade de Deus o deixa pasmo. Em seguida, no verso 50, ele exorta os insultos e reprovações que os inimigos lançaram contra ele e contra teus servos, e, portanto, contra o próprio Deus. Carregar ou trazer no peito os insultos de todos os povos poderosos, o salmista novamente deixa sua própria personalidade aparecer por um momento, enquanto ele se identifica como um membro da nação, com a expressão teus servos e teus ungidos. Os conquistadores insolentes e seus exércitos triunfam sobre Israel caído e têm difamado as pegadas do rei destronado ou a linhagem real, isto é, eles o perseguem com seus insultos, onde quer que ele vá. Essas censuras cortam profundamente o coração do salmista, mas eles, os inimigos de Deus e de Israel, desviam o olhar dos objetos terrestres e atingem a majestade no céu. O povo de Deus não pode ser desprezado sem que sua honra seja tocada. Portanto, a oração sobe para que o Senhor se lembre dessas zombarias que zombam tanto dele quanto de seu povo que está aflito, e se levante para agir em nome de seu próprio nome. Sua benignidade e fidelidade, que o salmista engrandeceu e nas quais ele deposita todas as suas esperanças, são obscurecidas aos olhos dos homens e até mesmo de sua própria nação, pelas calamidades que dão origem às rudes zombarias do inimigo. Portanto, as petições finais imploram a Deus que pense sobre essas acusações e ponha em ação mais uma vez sua benignidade e vindique sua fidelidade, que ele havia selado a Davi por seu juramento. O verso 52 não faz parte do salmo original, mas é o louvor e exaltação finais do livro 3. E assim nós concluímos o 3º livro de Salmos e a exposição de hoje. E eu gostaria de meditar com os irmãos no Salmo 88. Percebam comigo o contraste entre as palavras do salmista e as de Paulo na carta aos Filipenses. O salmista diz: pois minha vida está cheia de problemas, e a morte se aproxima. Fui considerado morto, alguém que já não tem forças. Deixaram-me entre os mortos, estendido como um cadáver no túmulo. Caí no esquecimento e estou separado do teu cuidado. Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor. Mas já não sei o que escolher. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Perceba o apelo na vida terrena que o salmista expressa, que é motivado pela ignorância da graça de Deus. Mas como é diferente a atitude de Paulo, completamente desapegado com a vida terrena e ansioso por estar com o Senhor, pois conhecia sua graça maravilhosa
e sabia que estar com Ele era infinitamente melhor. Amados, foi um prazer, uma alegria poder estar junto com vocês estes dias. Que o Eterno os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.